Olá, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos ao curso de Parapsicologia para a Normalidade e a Estrutura da Personalidade. Meu nome é Ana Lu e eu sou pós-graduanda do curso de Parapsicologia Científica Independente do Sistema Grisa e vou estar com vocês durante essas horas de curso aqui, certo? Muito bem, gente. Vamos começar então? Que é o objetivo deste curso. Com esse curso, eu espero que você seja capaz de compreender os fundamentos da parapsicologia, identificando conceitos básicos da paranormalidade, da formação e estrutura da personalidade, conforme os fundamentos do sistema Grisa. Vamos falar um pouquinho sobre o curso. Então, esse curso ele foi pensado e está dividido em 3 módulos. Esses módulos são complementares, certo? Tem duração aí de 3 horas, mais ou menos, e um intervalozinho de 15 minutos. Então, os dias que nós estamos fazendo esse curso, dia 14, 21 e 28 de novembro. Sempre nesse horário, de 5 a aproximadamente às 20 horas. Então, hoje, neste primeiro módulo, nós vamos estar falando dos fundamentos da parapsicologia. Nós vamos fazer lá do comecinho, da base, para quem ainda não sabe ainda certinho, muito bem o que é a parapsicologia. Então, nós vamos começar desde a base da parapsicologia e vamos fazer uma caminhada muito interessante até chegar na sua personalidade. Então, no segundo módulo, vamos continuar conversando e vamos começar a fazer a formação e a estrutura da personalidade. E vamos fechar o terceiro módulo, colocando isso tudo num contexto familiar e vamos aí ver os tipos de personalidade, identificar a sua personalidade. Tudo bem? Muito bem, então hoje vamos começar conversando sobre esses fundamentos da parapsicologia. Qual que vai ser então o objetivo deste módulo de hoje? É que cada um de vocês consigam entender o que é a parapsicologia, quais são as suas descobertas e qual que é o grande foco dos seus estudos. E que também consigam explicar as funções mentais, interpretar a programação e reprogramação mental, conceituar sobre os fenômenos paranormais, tá? E conceituar sobre os fenômenos paranormais. Acabei pulando aqui. Então, gente, vamos conhecer então sobre essa ciência que é a parapsicologia. E para isso eu gostaria de mostrar para vocês, apresentar para vocês o Instituto de Parapsicologia e Potencial Psíquico do Sistema Grisa, que é a qual eu faço parte, que é o IPAP aqui do Paraná, de Curitiba, e tem um vínculo aí com a FATEC, que é a Faculdade de Tecnologia de Curitiba. Então agora, nesse momento, eu vou aproveitar, vou apresentar para vocês um pouquinho sobre o IPAP e vamos começar também a ver sobre a parapsicologia. Vamos conhecer então essa ciência. Então assista o vídeo agora. Há 15 bilhões de anos, segundo a teoria do Big Bang, o sistema solar começou a existir e a se organizar num conjunto de planetas, satélites e outros astros sob a luz do astro-rei, o Sol. Dentre os inúmeros planetas está a Terra, que tem todos os elementos necessários para que a vida seja possível. Esse planeta, seguindo as leis perfeitas e imutáveis, começa a ser habitado e milhões de espécies vivas vão surgindo. Mas a maior obra do grande Criador, o Deus da vida, só foi pensada e criada bilhões de anos após as primeiras criaturas surgirem. Há apenas 10 bilhões de anos, a grande obra é apresentada ao planeta, o ser humano.
e há 10 milhões de anos, esse ser procura-se, tenta encontrar sua origem cosmo-divina, seu equilíbrio interior. E eis então que surge uma nova ciência, a parapsicologia, que vem resgatando o ser humano como tal, um novo homem, com novos valores, com uma nova consciência, com uma nova cosmovisão. Independentemente de crenças, filosofias ou religiões, através de muitos estudos, análises e pesquisas, esta ciência vai em busca de respostas científicas da manifestação da fenomenologia paranormal e do funcionamento da mente. Sob a orientação e direção do Dr. Pedro Antônio Grisa, diante de uma equipe de voluntários estudiosos, simpatizantes da parapsicologia e estudos afins, em 31 de outubro de 1984, em Florianópolis, Santa Catarina, é fundado o Instituto de Parapsicologia e Potencial Psíquico, IPAP. Em 1995, o IPAP abre o curso de aperfeiçoamento em orientação parapsicológica, CAOP. Aos poucos, a demanda por novos interessados em estudar parapsicologia vai crescendo e fez-se necessário abrir outros institutos Brasil afora. O IPAP de Curitiba nasce em março de 2002. A principal atividade do Instituto é a formação de parapsicólogos que vão atuar como orientadores parapsicológicos do Sistema Grisa. O curso prima pela qualidade, mantendo professores do mais elevado nível de conhecimento no assunto, desenvolvendo uma atividade que leva os alunos a um autoconhecimento e a um desenvolvimento pessoal. Uma vez concluído o curso, o parapsicólogo poderá desenvolver uma das mais nobres e necessárias atividades: ajudar as pessoas a superarem seus conflitos pessoais e inúmeros outros problemas oriundos de uma estrutura mental inadequada. Sabe-se hoje com toda a clareza que a origem dos problemas está nas informações contidas no subconsciente das pessoas, e que para acessar essas informações, a técnica de hipnose e a regressão de memória são ferramentas utilíssimas à medida que permitem atuar nesse nível mental profundo. O parapsicólogo do Sistema Grisa, através do domínio do método de programação e reprogramação mental, leva a pessoa a libertar-se do fato traumático, fazendo-a despertar para uma vida mais equilibrada e harmônica. O IPAP, em seu papel de formador, proporciona aos parapsicólogos formados integração permanente através de simpósios regionais e nacionais, participações em sala de aula, cursos e palestras adicionais. Além do curso, o Instituto atua junto à sociedade, oferecendo a orientação parapsicológica realizada no próprio Instituto, bem como se disponibiliza a ministrar cursos e palestras em comunidades, escolas, empresas e etc. Este é o compromisso do IPAP: formar mais profissionais a cada ano e levar o equilíbrio interior aos milhares de seres humanos deste planeta, para que a harmonia cósmica deixe de ser utopia e passe a fazer parte do cotidiano do ser humano. Muito bem, agora que vocês conheceram um pouquinho do Instituto de Parapsicologia e Potencial Psíquico aqui de Curitiba, do Paraná, vamos então dar início a esse curso com alguns conceitos básicos. O que seria então a parapsicologia? A parapsicologia, então, é a ciência que estuda as manifestações paranormais e o funcionamento da mente humana. Então, perceba que trata-se de uma ciência, certo? E a paranormalidade? O que seria a paranormalidade? A paranormalidade, então, ela vai ser essa capacidade natural do ser humano
de manifestar os fenômenos paranormais. Então, a paranormalidade, ela é comum a todos os seres humanos, uns ainda latente, mas outros já mais desenvolvidos, certo? E essa descoberta dessa paranormalidade, ela pôs fim a muitos conceitos passados que eram um dom divino, e foi constatado que este é um dom comum a todos os seres vivos, a todos os seres humanos. Então, perceba que é um dom como outro qualquer, tá? Não são manifestações de poderes mágicos, ou como alguns chamam de bruxaria. Então, todos os fenômenos paranormais é uma capacidade natural da nossa mente humana, que nós vamos ver um pouquinho mais sobre os fenômenos no final aqui desse bloco. Bem? Então, é um potencial mental. Ele é tão natural como qualquer outro dom da pessoa, como eu falei agora há pouco. E o que seria, então, um paranormal? Então, gente, veja que o paranormal vai ser aquela pessoa que vai desencadear ou que vai provocar a manifestação dos fenômenos paranormais. Então, como eu falei, a paranormalidade, ela tende em algumas pessoas e já é mais desenvolvida em outras. Então, o paranormal vai ser essa pessoa que vai desencadear esses fenômenos. O paranormal não é nenhuma pessoa doente, uma pessoa como outra qualquer. Só que é um indivíduo ali portador de um potencial que precisa ser canalizado construtivamente, certo? O parapsicólogo, então. O parapsicólogo, ele vai ser esse cientista, vai ser o estudioso desses fenômenos paranormais, a princípio, e que vai usar da ciência como instrumento de trabalho. Então, o parapsicólogo, ele vai buscar explicações naturais enquanto ciência para os fenômenos que ocorrem aí no mundo, na realidade. Tá? Ele vai se basear na estrutura do ser humano, na sua essência, para poder aí harmonizar e a pessoa ter uma vida melhor. Então, a princípio, o parapsicólogo, ele ele vai ser esse cientista que ele vai estudar os fenômenos paranormais. Por que que acontece aquilo? Só que enquanto ciência, ele vai buscar explicações mais funcionais, mais claras, mais objetivas, ok? Então, gente, a parapsicologia, ela buscando várias respostas através de vários estudos e várias pesquisas, ela vai chegar então a 3 constatações sobre esses fenômenos que acontecem. Qual foi a primeira constatação? Então, a primeira constatação é a relação direta entre o ser humano e a manifestação dos fenômenos paranormais. Como que se chegou a essa constatação? A grande descoberta realizada pela parapsicologia e confirmada pelo sistema Grisa, essa primeira constatação é que não existem as ditas casas mal assombradas. O que ocorria então, na verdade? É que quando acontecia certos fenômenos que a ciência tradicional ela não explicava, ela era colocada, entre aspas, debaixo do guarda-chuva da parapsicologia. Então, tudo que a ciência tradicional ela não explicava do que acontecia em certos ambientes, a parapsicologia ela era chamada ali para tentar entender os fatos. Então, vários pesquisadores levantaram hipóteses, várias questões, tudo relativas às pessoas que estavam ali relacionadas a esses eventos. Analisando o quê? Seus conflitos, sua personalidade, suas reações e o que ocorre no momento em que os acontecimentos perturbadores estão ali sendo desencadeados.
Então, percebe-se que a pessoa ela está ali vivendo uma profunda perturbação emocional. E aí percebe-se que quando se tira essa pessoa daquele ambiente, os fenômenos param. Então, diante de vários outros estudos e hipóteses e constatações, essa foi a primeira grande importância da parapsicologia nos estudos dos fenômenos paranormais. E aí concluiu-se o quê? Que não é a casa, que não é o local que são mal assombrados, mas que sempre há uma pessoa ali atuando como um agente desencadeador desses fenômenos. Então, a partir daí, começa um novo estudo sobre o ser humano. E aí vem aquela pergunta: se é o ser humano que está desencadeando esses acontecimentos, esses eventos, o que desencadeia esses fatos? O que desencadeia? E aí foi aí que se chegou à segunda constatação. Todos os fatos extraordinários, eles então provocados ali por uma ou por mais indivíduos, então quer dizer que o ser humano ele tem uma fonte desencadeadora de uma energia ainda desconhecida capaz de provocar esses fenômenos. Mas o que existe então no ser humano que provoca, desencadeia esses fenômenos? Então, gente, é constatado que a mente humana ela é o agente efetivo desencadeador da fenomenologia paranormal. Na mente humana, é a mente humana que é a fonte desencadeadora dessa energia capaz de provocar os fenômenos paranormais. Certo? Como então, gente, que a mente humana ela vai funcionar para produzir essa energia capaz de desencadear esses fenômenos? Como que a mente é capaz de fazer isso? E aí, de acordo com essa constatação, é que vão se abrir novos caminhos para outros estudos e pesquisas que vão dar origem à nova ciência sobre a mente humana. Então, é nessa segunda constatação que a parapsicologia ela muda o seu objeto de estudo, não sendo mais a dos fenômenos paranormais. Agora, a parapsicologia ela é a ciência que estuda a mente humana, que tem como objeto de estudo a mente humana, certo? Então, sendo a parapsicologia a ciência que vai estudar a mente humana, esses fenômenos eles vão ser apenas uma manifestação do potencial mental das pessoas. E aí, a parapsicologia se viu ali nas questões, nas perguntas, querendo aprofundar ainda mais e estudar a essência do ser humano, e aí vai se encaminhar para a terceira grande, principal, importante constatação. Qual foi a terceira constatação super importante da parapsicologia? Grandes pensadores, gente, eles já se puseram a estudar ali sobre o ser humano. E sempre via uma dualidade do comportamento do ser humano. Então, já teve vez que o ser humano ele foi dividido entre corpo e alma, não é verdade? Então, tinha uma dualidade que até então era muito difícil de ser percebida. E a parapsicologia chega então a essa terceira constatação, que a mente humana ela possui duas funções básicas mentais, que é o consciente e o subconsciente. Então, a parapsicologia independente científica ela vai esclarecer, através de várias pesquisas aprofundadas e vários estudos, que a mente humana ela possui duas funções básicas. Por isso, essa dualidade humana é o que vai dar resposta, por exemplo, às perguntas de que o que a pessoa faz sentir e o que não quer sentir, por que a pessoa faz uma coisa que ela não quer fazer. Então, essa dualidade humana,
ela foi constatada a partir desse avanço nos estudos do ser humano. E assim, a grande comprovação de que a mente humana ela possui duas funções básicas. E essa dualidade é que o ser humano, ele é um, mas ele vai agir como dois. E aí nós vamos estudar bastante sobre isso até o finalzinho do nosso curso. Certo? Muito bem. Vamos falar dele, né? Logo mais. Mas antes, eu gostaria de mostrar para vocês a linha da parapsicologia aqui no Brasil, para a gente poder entender um pouquinho mais sobre o estudo do ser humano através das linhas parapsicológicas, certo? Então, gente, os fenômenos paranormais, eles acompanham a nossa história da humanidade por muito tempo, em todos os continentes, em todas as civilizações, só que eles eram considerados fenômenos sobrenaturais. Sendo considerados assim, somente as religiões tentavam explicar. E aí, quando a parapsicologia ela inicia as suas pesquisas ali como ciência, buscando explicações mais objetivas, mais funcionais, a grande maioria das pessoas confundiu a parapsicologia com misticismo, com espiritualismo, com esoterismo e até como religião. Mas, como ciência, ela vai buscar descobrir ali as leis naturais que vão regir essas manifestações. E junto com isso, o funcionamento desses fenômenos. E aí é que surgem aqui no Brasil três escolas que vão contribuir muito com esses estudos, certo? A primeira escola, então, que surgiu aqui no Brasil foi a Escola Católica de Parapsicologia. Ela foi liderada aqui no Brasil pelo Padre Quevedo. O Padre Quevedo, ele ganhou muito destaque, é uma pessoa muito inteligente, contribuiu muito com a parapsicologia, ganhou até espaço na mídia, né, na televisão, ele foi bastante conhecido. E qual era o objetivo da Escola Católica de Parapsicologia? Qual era a linha deles aqui no Brasil? Era justamente combater o espiritismo kardecista e os ritos africanos, aí como o candomblé, umbanda, entre outros ritos, que estavam ganhando uma proporção muito grande aqui no Brasil. E essa linha ela tinha como esse objetivo de combater esses estudos sobre o espiritismo e sobre os ritos africanos. E o Padre Quevedo, essa linha, ela tratava os fenômenos como doença. Então, essa era a linha da Escola Católica de Parapsicologia. E aí, logo depois, surgiu, então, a Escola Espírita de Parapsicologia. A Escola Espírita de Parapsicologia, ela já surgiu como reação ao ataque aí da linha católica. E o seu objetivo era fundamentar cientificamente a doutrina, a sua doutrina, as suas teses espíritas. E aí nós vemos como um grande colaborador desses estudos ali o Chico Xavier, né, a figura muito ilustre, muito inteligentíssimo também, que contribuiu bastante com a parapsicologia e vários outros estudos. E aí, logo depois também surgiu então a Escola Científica Independente de Parapsicologia, que é a qual eu faço parte. A linha científica independente, ela tem ali como objetivo descobrir as suas leis naturais, lógicas, científicas e comprováveis, essas que vão governar os fenômenos paranormais, certo? Então, gente, ela é livre, tá? De qualquer interesse filosófico, religioso, político, partidário ou ideológico. Então, tudo que eu falar aqui, ela é científica e independente, certo? O IPAP, que foi o que eu mostrei o vídeo agora há pouco, ela foi fundada aí pelo Dr. Pedro Antônio Grisa e é o que rege todo o sistema Grisa, tá? Eu faço parte.
Muito bem, então vamos começar falando aí dessas funções mentais, que nós falamos que foi a terceira grande constatação da parapsicologia, onde se descobriu essa dualidade do ser humano. Nós temos aí uma figura, o iceberg, que nós representamos a parte de cima como uma função consciente e essa parte de baixo como uma função subconsciente. Então, essa função consciente, veja que ela pega a parte pequenininha ali do iceberg, certo? Por quê? Porque dizem que nós usamos muito pouco essa função consciente, nós vamos ver daqui a pouco, é a nossa função racional. Então, isso significa que nós usamos muito pouco essa função racional que nós temos. E o subconsciente é essa parte de baixo, que ela abrange praticamente tudo ali, né? E nós vamos ver que o subconsciente é a função importantíssima da nossa vida e é ali que estão registrados todos os elementos que vão formar e vão estruturar nossa personalidade e que vai também reger a nossa vida. Então, o subconsciente é a nossa função mental e racional, que a gente também vai aprofundar sobre ela. Bom, é a parte assim mais importante da nossa vida. Ok, então vamos começar falando aí dessa função consciente, função, né? Como então que ela funciona? Então, gente, a função mental consciente está relacionada à nossa atenção. Aonde nossa atenção está, é lá que vai estar o consciente. É, por exemplo, o que você está fazendo aí agora, né? Você está prestando atenção, você está com atenção aqui neste curso, aprendendo sobre tudo isso da nossa mente humana, né? Mas ela é uma função. E como função, ela serve para quê? Então, ela vai servir para nós pensarmos, para analisar, para comparar, para julgar, para decidir. É o que vai nos distinguir dos outros animais. Quando, por exemplo, você está distraído, você não está usando essa função racional. Quando você também está dormindo, você também não está usando essa função racional, certo? E é também, gente, como eu falei, como ela é uma função racional, ela vai reger nossas atividades racionais. Então, é pelo consciente que o ser humano ele vai desenvolver as suas atividades racionais, certo? Gente, estou falando dessa função consciente, onde está nossa atenção, é onde a gente pensa, analisa, julga. Quando que nós temos, então, uma consciência plena? Nós dizemos que nós vivenciamos essa consciência plena quando nós podemos fazer três verbos, vivenciar a realidade de três verbos. Quais são eles? Quando você sabe. O que significa isso? Quando você sabe o que faz, significa que você dá conta das suas ações e das suas reações. Quando você quer fazer algo, isso significa o quê? Que você consegue realizar alguma coisa ou reagir frente a qualquer situação da sua vida sem aquele impulso, sem aquele desejo impulsivo, mas como resultado da sua vontade, livre e racional. E também quando você pode fazer. Significa o quê? Agir e reagir com aquela liberdade, tanto exterior quanto interior. Então, gente, somente quando o ser humano ele sabe o que faz, ele quer fazer e ele pode fazer, é que ele está agindo como gente, tá? E a partir desse momento ele tem uma consciência plena e ele faz uso do seu livre arbítrio. Aí sim, ele pode ser responsável por suas ações, por suas reações
e culpado aí, se for o caso, certo? Muito bem, então a gente já sabe aí a função racional, a gente já sabe nossa função aí do consciente, quando é que a gente vivencia a consciência plena, quando a gente consegue vivenciar esses três verbos. Muito bem. Me diz então, por que que inúmeras vezes o ser humano ele vai experimentar impulsos contrários à sua vontade? Você sabe o que você quer, sabe o que você vai fazer, você quer fazer aquilo, você pode fazer aquilo, mas muitas vezes você não consegue fazer isso. Que impulso é esse que vai contrário à sua consciência plena? Quantas pessoas já ouviram aquela frase assim: me desculpa, eu fiz sem querer? Ou então, ai meu Deus, não era isso que eu queria fazer, não era isso que eu queria falar. O que, que é que vai fazer, gente, o ser humano agir sem querer? O ser humano, então, quer dizer que ele não é livre? Fica sempre essa pergunta: que força é essa estranha que vai impedir o ser humano de ser livre? E é aí que vem a nossa função super importante, que é o consciente. Então, gente, é essa função aí, consciente, é a nossa função mecânica, que é ali, segundo as programações que estão todas ali embaixo naquele iceberg que nós mostramos a figura, segundo todas aquelas as programações que vão estar ali no subconsciente, é que vai fazer o ser humano agir e reagir sem querer, certo? Então, o subconsciente, ele é o agente da nossa vida. Ele vai ser a nossa função irracional da mente humana. É ele quem vai executar tudo o que acontece conosco. E é ele que age de forma mecânica, automática e independente. É ele que vai agir sem a nossa vontade. Tá? Então, durante muito tempo, para poder entender o funcionamento do subconsciente, foram feitas algumas comparações. Então, para vocês entenderem também, eu vou mostrar para vocês aqui quais foram essas comparações que o subconsciente já teve. Ele já foi comparado a um computador ou um gravador. Por quê? Porque ali ele vai registrar e vai armazenar todos os dados e as informações, certo? Ele também já foi comparado aqui a uma besta, né? É um professor que ele fala muito assim, o subconsciente é uma besta abestalhada. É por quê, gente? Porque como ali é um bichinho, ele precisa ser domesticado em em função ali do ser humano. Então, ele precisa ser domesticado por meio dos bons hábitos. Então, o nosso subconsciente, ele pode ser domesticado também. O nosso subconsciente também, ele foi muito comparado a um terreno. Por que como um terreno? Porque ali naquele terreno vai fazer germinar e crescer qualquer tipo de semente que seja ali lançada. Então, nosso subconsciente é dessa mesma forma. O que você planta, a sementinha que você joga ali no terreno, nosso subconsciente, é o que vai germinar. É por isso que nós falamos dos pensamentos positivos, da positividade, porque são sementes boas que estamos plantando no nosso subconsciente. E é justamente esse tipo de semente que vai ser germinada. Então, o nosso subconsciente já foi comparado a um terreno. E o mais atual, então, é que ele já foi comparado a um robô. E assim também ele aceita qualquer tipo de programação e depois ali dele programado, ele vai executar o que está nele instalado, tá? Então ele vai funcionar o quê? Inúmeras vezes, independente do consciente, certo? Mas o nosso subconsciente, ele produz reações e resultados automáticos e independentes.
Vamos conhecer então esses resultados e essas reações. Gente, o subconsciente, como reação automática, ele move o nosso corpo. Desde os movimentos naturais das células aos órgãos de todo o nosso organismo, até os movimentos treinados. Então, por exemplo, o caminhar. Você, quando você está caminhando, você não está ali com a sua atenção plena, um pé na frente, vamos o outro, agora vamos com esse aqui agora, esse pezinho. Não, você simplesmente caminha. É um movimento automático, certo? Assim também como dirigir. O ato de você dirigir, depois que você aprende, ou seja, depois que está ali programado, ele vai fazer automaticamente. Você vai passar marcha, você vai acelerar, você vai, né, fazer todos aqueles movimentos. E aonde que você usa o consciente quando você está dirigindo? É no momento que você está prestando atenção. Em quê? Num sinal, num cruzamento, num carro que você vai ultrapassar. Mas o ato mesmo de dirigir, ele é automático, certo? Então, por isso que muitas vezes é dito assim, não se preocupe como vai acontecer alguma coisa. Mentaliza, imagina o resultado e deixa o subconsciente agir ali automaticamente. Muitas vezes a gente fala essas frases, né? Mentaliza e deixa o subconsciente que ele vai fazer acontecer. O nosso subconsciente também, como reação automática, ele move o coração. Os sentimentos e as emoções também são reações automáticas. Então, quem se deixa levar ali por seus sentimentos, suas emoções, está agindo como? De forma irracional. Não é verdade? Não está agindo de forma humana, você está colocando ali suas emoções, por exemplo, para comprar alguma coisa que você não está precisando, está usando muito sua emoção, muito seu sentimento, verdade? Mas conscientemente você não queria comprar aquela coisa. Então nós usamos muito, né, esses sentimentos e emoções na nossa vida. Eles são reações automáticas do nosso subconsciente. Nós somos muito sentimentos, nós somos muita emoção. Por isso que a gente tem que ter cuidado com várias decisões que vamos tomar na nossa vida, não é verdade? Inclusive aquela frase que o pessoal fala que o amor é cego. É cego porque usa ali muito sentimento, usa muita emoção e às vezes você acaba não tendo consciência das coisas que está fazendo. Não é verdade? Muito bem. E o que mais que o subconsciente faz? Ele vai mover a sua realidade. Então, gente, essa é a maior e a mais importante descoberta científica aí dos últimos 4.000 anos. O nosso subconsciente, ele vai mover a realidade depois de programado. Então, ele vai produzir resultados práticos, tanto ali como de saúde, de doença, do fracasso, do sucesso, da decepção, até o mais belo amor. Então, o nosso subconsciente é quem vai mover a realidade, pois que ele é programado, ele vai executar o que está ali nele programado. Então, gente, com isso nós podemos criar a nossa própria realidade, porque é o subconsciente que vai executar e vai reger a nossa vida. Então, a nossa realidade do dia a dia, ela pode ser criada através das nossas programações, tendo ali como executivo quem? O poder criador do subconsciente. Então, a partir dessas constatações é que nós descobrimos a lei da criação. É o que vai ativar o poder extra, certo? E nós vamos estar falando um pouquinho depois também dessa lei da criação um pouco mais adiante. Então perceba, entenda, o subconsciente ele tem a capacidade de criar nossa realidade, certo? Ele vai conduzir a nossa existência. Então essa é a raiz do poder extra que todos nós temos, todos os seres humanos, o ser humano tem essa dualidade,
tem esse consciente, tem esse subconsciente. Então, não é a vida que acontece, é você que cria, certo? Através aí desse poder mental, desse poder da mente humana, do subconsciente, dessa função maravilhosa que nós temos. Só que, para acionar esse poder extra, para poder entender como que a gente cria essa realidade, nós precisamos agora entender como que é feito, como é que se passa o processo psíquico. Então, nós vamos conhecer essa capacidade da mente humana de produzir os resultados da nossa vida do dia a dia. Então, vamos conhecer o processo psíquico. O que seria o processo psíquico? O processo, então, seria aquele caminho a ser percorrido para se alcançar um destino determinado. E o psíquico, sinônimo de mental ou próprio da mente. Sendo assim, o processo psíquico seria então essas etapas sucessivas que a mente vai percorrer em sua dinâmica própria, tá? Para produzir esses resultados. Vamos então conhecer o processo. Gente, toda atividade mental ela vai se iniciar com um estímulo. Esse estímulo pode ser uma palavra, pode ser um símbolo, pode ser alguma coisa assim que ativa, vai ativar esse processo psíquico, essas etapas. Esses estímulos, a palavra, claro, ela é mais direta. Por exemplo, se eu falar que, basta eu falar, vamos supor, uma palavra, gato. Eu falar a palavra gato aqui para vocês. Então, cada um vai interpretar de um jeito essa palavra gato. Por exemplo, tem gente que vai pensar num gato como um bichano, um bichinho, esses pet que a gente cria realmente em casa, né? E outras pessoas já vão ter uma aversão ao gato, porque ali pode não gostar, porque deve ter alergia, alguma coisa assim, né? Nesse sentido. E também pode ter gente que vai pensar em gato de energia, esses gatos que, né, que as pessoas às vezes fazem de energia. Então, assim, são símbolos e que uma palavra ela pode ter vários símbolos de acordo com a vivência de cada um, com as programações de cada um. E esse estímulo, ele desperta o quê? Um pensamento. E esse pensamento, ele vai vir sempre acompanhado da imaginação. E essa imaginação ali, com a sua riqueza de imagens, ela pode despertar e a convicção, que é o que? A nossa função consciente. Assim também como a imaginação, ela vai despertar os sentimentos e as emoções, que é o nosso lado subconsciente, verdade? Então, vai ter essa contribuição das funções mentais e das funções consciente e subconsciente. Quando você tem uma convicção muito forte e junto com a emoção, vai ser disparado o que nós chamamos cientificamente de fé. Então, essa fé, ela vai acionar o poder extra. E aí, gente, o resultado é inevitável. E aí surge o resultado que você plantou lá em cima no estímulo. Então perceba que esse é o poder da criação que está presente em todos nós. Então é por isso que nós falamos muito dos pensamentos positivos. Quando a gente pensa positivo, a gente imagina coisas positivas, você tem aquela convicção, você tem aquela emoção, você vai disparar esse resultado, porque ele é inevitável. O nosso subconsciente, ele vai simplesmente executar tudo aquilo ali que você pensou, que imaginou, através do estímulo, da palavra, vai desencadear esse processo e o resultado, ele é inevitável, certo?
Então, gente, se você, por acaso, pensou, quando você pensou, faça uma análise, você pensou que alguma coisa ela não ia dar certo. O que que aconteceu? Ela realmente não deu certo. É porque você não teve aquela convicção, você não teve aquela emoção, você não imaginou, você simplesmente achou ali que não ia dar certo e o resultado normalmente é esse. Assim como se você pensou que uma coisa ia dar certo, você botou ali toda a sua convicção, você botou uma imaginação cheia de detalhes, que você teve uma emoção muito forte. O que aconteceu? Ela deu certo. Então, o nosso subconsciente, ele tem esse poder da criação também, através das coisas que você tem ali plantado no seu terreninho, no subconsciente, certo? Agora, esse processo psíquico tem algumas coisas que podem atrapalhar. O que que seria? A dúvida. A dúvida, ela atrapalha esse processo. Então, se você está pensando alguma coisa, imaginando alguma coisa para sua vida, e aí você aquela frase assim, será que vai dar certo? Né? Será que eu vou conseguir? Você plantou ali uma dúvida. Então esse processo ele já vai ser atrapalhado aí. Por quê? Porque justamente você não vai ter essa convicção, você não vai ter aquela emoção. E porque a emoção e a convicção, quando elas se juntam, ela vai disparar o quê? Cientificamente, o que nós chamamos de fé. E aí, essa fé, ela vai disparar esse poder extra e esse resultado vai aparecer. Assim como a ansiedade. Também é uma outra forma que atrapalha esse processo psíquico. Por quê? A ansiedade vai ser o quê? Vai ser essa pressa em obter um resultado. Por quê? Porque se tem dúvida ou medo de que não vai alcançar. Então, essa ansiedade também, ela atrapalha esse processo psíquico, certo? Então, gente, qual é a lei da criação? Nós falamos. Essa lei da criação, ela comanda a criação da realidade existencial. São os fatos da nossa vida, tanto os fenômenos paranormais ou os normais, a nossa mente humana, ela consegue, através desse processo, executar o que nós estamos ali colocando como estímulo. Então, essa lei da criação, ela é uma programação ali do subconsciente. O que se cria na mente torna-se realidade. Então, tudo que existe na realidade exterior é porque antes já existiu um pensamento na mente de alguém. Então, por exemplo, veja como um arquiteto, por exemplo, ele está construindo um prédio. Antes ali ele vai imaginar, ele vai pensar naquele prédio e aí ele vai se tornar realidade através de todo o seu trabalho. Então, gente, se a sua vida está ruim, ela primeiro está dentro de você. Só vai se expressar no exterior o que está no nosso interior, ok? Então entenda que você pode criar o seu mundo. Você está sempre criando o seu mundo, sabendo ou não, querendo ou não, com todas as informações que você coloca ali no seu subconsciente como registro. Então, nós falamos muito sobre formulações construtivas positivas, quando nós queremos alcançar algum objetivo, quando nós queremos mudar alguma coisa na gente mesmo. Nós vamos falar também da programação e reprogramação, mas antes vem do nosso estímulo, vem do que nós estamos falando, do que nós estamos vendo, do que nós estamos pensando, imaginando e principalmente a nossa mentalidade, que é a nossa convicção com a nossa emoção, é a nossa vida. Então, perceba que você pode fazer sim o seu mundo ser muito melhor quando você participa construtivamente daquele processo psíquico. Em sentido que positivo, em seu benefício e, claro,
o dos outros também que estão à sua volta. Então, essa lei da criação, gente, é a maior lei mental, ok? Como eu falei, é o poder criador do subconsciente. E aí a lei da criação não falha. Só se expressa no exterior o que já é no interior, vinculada sempre às suas convicções. Você tem uma convicção positiva, o resultado vai ser sempre positivo. Se as suas convicções são negativas, os resultados vão ser negativos, certo? Então, vamos sempre fazer o nosso mundo ser melhor, ativando esse processo psíquico em benefício, em nossa harmonia e a tudo à nossa volta. Lembrando sempre que o que se cria na mente se torna realidade. Então, crie coisas positivas, coisas benéficas para você, para os que estão à sua volta e veja os seus objetivos, o que você quer mudar aí se realizando, porque o subconsciente, ele executa. É ele que ativa o nosso poder da criação. Tudo que está na nossa mente se torna realidade. Certo? Então, nós vamos dar uma paradinha e daqui a pouco nós voltamos para falar da programação e reprogramação desse subconsciente, sonho, e a pessoa vai e fala para você que realmente, não sei quantos anos atrás, aconteceu justamente aquele fato naquela pousada, naquele quarto. Então, esse tipo de fenômeno também acontece com as pessoas. E a claripercipiência? Então, a claripercipiência ela vai ser aquela capacidade da pessoa experimentar, sentir ou produzir sensações correspondentes aos 5 sentidos, sem fazer uso deles. Como saber que o sonho é uma pré-cognição? Às vezes, você não consegue saber o fato que aconteceu. Muitas vezes no sonho não é tão nítido. Por exemplo, se você pensar que é uma coisa negativa, não necessariamente vai ser com você. Pode ser uma coisa que aconteceu de repente em outro lugar. Mas quando você tem esse conhecimento e quando você sabe que pode ser um fenômeno, né, de pré-cognição, você já trabalha ali a sua imaginação, os seus pensamentos, a sua forma positiva de pensar. Tá? Então, você não vai saber 100% se aquele fato ele vai acontecer. Pode realmente também não acontecer, ou pode acontecer num lugar muito longe de você. A partir do momento que você tem um sonho, que aconteceu alguma coisa, todos os nossos sonhos são programações do nosso subconsciente. De alguma forma ali, o trabalho dos sonhos também é um trabalho bem complexo, mas é bem bonito também. Já é questão de uma outra aula que de repente a gente até pode colocar também para vocês. Mas interpretar sonhos bem, não complicado, mas é bem dinâmico, assim, você tem que ter uns outros estudos. Tá? Mas sempre quando você tem um sonho de pré-cognição, quando for positivo, você aproveita e você reforça. Quando for negativo, você faz aquela reversão para a harmonia, para um bom acontecimento construtivo, e você deixa simplesmente acontecer o melhor. Bom? Então, a claripercipiência é, por exemplo, aquela voz que você ouve alguém te chamando e você vai lá fora e vê e não é ninguém que está te chamando. Ou então, por exemplo, é aquela sensação que você tem que tem alguém te futucando e quando você olha ali não tem ninguém. Então, é essa capacidade, né, que a pessoa tem de estar experimentando ali essas sensações dos nossos 5 sentidos, mas sem fazer uso deles.
Quem desencadeia, né, esse tipo de fenômeno é capaz também de ter, ela pode ter visões, ela pode ter sonhos ou visões com pessoas já que faleceram, ou que pessoas que já que estão vivas. Então, você necessariamente não está pensando conscientemente, né, mas existe ali no seu íntimo um sentimento, existe ali um motivo que vai desencadear esse processo. E isso é um fenômeno super comum também. Na minha família mesmo, eu tenho pessoas que já vivenciaram esse tipo de fenômeno e é maravilhoso, assim, é surpreendente. É bem comum, vamos dizer assim, também. Tá? E nós temos o fenômeno de bilocação de consciência. Essa bilocação de consciência, ela vai ser a capacidade de se perceber ou de sentir-se fora do corpo. Aí, por exemplo, esse fenômeno é bem legal. Em questão assim, depois que eu conheci, que eu tomei conhecimento desses fenômenos, essa bilocação de consciência acontece muito comigo na, na hora da meditação, quando eu faço meditação deitada. Tá? Porque o que é essa bilocação de consciência? É também aquela vez que você sente o seu corpo pesado, ou uma parte do seu corpo pesado, quando você sente uma parte do seu corpo, ou você mesmo, como se estivesse flutuando, é aquela sensação de sair do corpo, tá? Também, por exemplo, quando você sonha que tem alguém te perseguindo, é uma bilocação de consciência. Quando você sonha que está caindo, que você acorda naquele susto, que você está caindo da cama, então, também é um fenômeno de bilocação de consciência. Quando eu faço meditação deitada, normalmente eu sinto as minhas pernas flutuando. E eu falei que eu acho legal porque é uma sensação como se estivesse mareando no mar, como se as pernas estivessem flutuando. E é uma sensação gostosa também de você sentir. Então, são fenômenos que estão ali no nosso dia a dia, super naturais, super tranquilos, não tem nada de sobrenatural, são coisas realmente da nossa mente e que a gente vai desencadeando esses fenômenos. Tá? É, esse bilocação de consciência, ela é um grau assim de percepção extrasensorial muito grande. Então, é tudo a questão de treino, questão de métodos também, você vai ali treinando, e você, cada vez que você treina, você vai percebendo esses fenômenos na sua vida. É interessante. Esses, então, são os fenômenos de percepção extrasensorial. Sobre esses fenômenos, alguém gostaria de falar alguma pergunta? Tem alguma coisa a relatar? Sonho com meu pai falecido toda semana. Exatamente. Ali no seu íntimo tem uma programação, tem algum motivo que está desencadeando esse processo. Na minha família também, eu já tive gente na minha família também que teve uma visualização da mãe que faleceu 2 semanas logo depois. E ali está essa ligação, o subconsciente está ali, né, desencadeando esse sentimento. Você acaba tendo esse fenômeno de, de, de percepção extrasensorial, uma visão que você está tendo ali do seu poder mental. Quando a gente tem esse conhecimento, a gente realmente a gente acha isso bem gostoso, porque é uma coisa super natural da nossa vida, tá? Vamos entrar então no outro, o de psicocinesia. Muito bem. Então vamos lá, gente. Os fenômenos psicapa ou os fenômenos de psicocinesia. Vai ser aquela capacidade de atuação da mente sobre a matéria. As ciências tradicionais, elas não identificam as causas desencadeadoras. Então, a psicologia vai entrar com essa contribuição de que a mente humana ela desencadeia os fenômenos. Então, esse de psicocinesia vai ser a mente atuando sobre a matéria. E quais são eles?
Nós temos a levitação, tem o aporte, a combustão espontânea e as curas psíquicas. Então, conhecer um pouquinho de cada uma delas. Então, gente, a levitação, ela representa o mais alto grau da capacidade, né, da mente humana de atuar sobre a matéria. Ela é muito rara de acontecer. Tem pouquíssimos casos, se eu não me engano, de algum budista, alguma coisa nesse sentido, mas esse tipo de fenômeno, eles são mais raros de acontecer. Mas, o que seria a levitação? É a capacidade, então, de fazer o próprio corpo ou um objeto flutuar, como se as leis da física ou da gravidade fossem anuladas. No nosso dia a dia, como que a gente pode estar identificando esse tipo de fenômeno, a gente atuando sobre a matéria? Por exemplo, pode ser aquela porta que abre e que fecha de algum motivo que você não consegue explicar, não passou nenhum vento ali, não tem nada ali que possa ter feito aquele evento, e a porta abre e fecha. Também tenho relatos da minha família sobre esses fenômenos supernaturais que estão ali, você está ali atuando com o poder da mente, tá? E nós temos o aporte. O que quer dizer o aporte? O aporte, ele significa, em francês, ele quer dizer transporte. Então, vai ser aquela capacidade da mente fazer um objeto sumir de um lugar e aparecer inesperadamente em outro lugar que você não colocou aquela coisa. Então, por exemplo, é aquela chave que some, você não sabe onde você colocou, você não sabe o que aconteceu, aquela chave sumiu e ela apareceu em outro lugar ali, misteriosamente, sem ninguém colocar nem nada. Antigamente, falando sobre esse fenômeno, não sei se alguém aqui é da época, mas na minha época falava-se muito do São Longuinho. São Longuinho, São Longuinho, se eu achar tal coisa, dou 3 pulinhos. Então, eu dava 3 pulinhos sempre que achava as coisas. Então, acontecia muito essas coisas, e às vezes eram coisas que sumiam de um dia, 2 dias, você demorava assim vários dias para achar uma coisa, você tinha certeza que colocou ali e não a 30 pulinhos já deu. Pois é, antigamente a gente fazia muito isso, né? Mas então, e essa desmaterialização, ela não foi comprovada, né? Mas essa capacidade de um objeto sumir de tal lugar e aparecer inesperadamente em outro lugar, nós consideramos como um fenômeno de psicocinesia. Bom? E nós temos também a combustão espontânea. O que é essa combustão espontânea? É a capacidade que o ser humano tem de desencadear um fenômeno que parece ignorar a lei da química, onde objetos ou pessoas pegam fogo sem existir uma causa aparente. Também não é assim, né? É muito raro de acontecer, não é exatamente esse fogo, né, que vai aparecendo, mas assim, casos que já aconteceram, por exemplo, é de pessoas aparecerem com marcas de queimadura, com queimaduras na pele, sem nenhum motivo assim aparente. Então, tudo é o poder da nossa mente que consegue desencadear esses fenômenos, né? Então, tudo é trabalhado para harmonizar a pessoa nesse sentido. Também é bem raro de acontecer essa combustão espontânea. Mas tem relatos de pessoas que já viram roupas que queimam, de repente, no varal, e elas estão ali úmidas ainda. Tá? Então, são todos fenômenos que acontecem também no dia a dia. São móveis que se queimam sem identificação de causa e desencadeiam ali queimadura ou até um fogo. Ok? E as mais conhecidas, os fenômenos mais conhecidos da psicocinesia são as curas psíquicas. O que quer dizer as curas psíquicas? É aquele fenômeno em que a mente atua sobre o organismo vivo, em especial sobre o corpo humano, produzindo a cura.
Então é aqui que a gente fala muito daquelas curas milagrosas, ou até espirituais, né, como dizem algumas religiões. É sempre ali a atuação especial e extraordinária da nossa mente, né? Sempre nessas curas psíquicas tem a participação da fé. Aqui é aquela convicção, que é aquela emoção que vai disparar, lembra do processo psíquico que nós fizemos, e vai disparar ali aquele resultado inevitável. E muitas vezes vem para a cura psíquica como fenômeno de psicocinesia da mente atuando ali sobre a matéria. E tem várias doenças que elas são curadas, inclusive que médicos eles não identificam a causa. São aqueles tumores que eles diminuem, são aquelas doenças que elas vão regredindo sem uma causa aparente. Então, tudo tem também aí nesse fenômeno uma atitude de fé, de uma atitude mental muito positiva, sempre com aquela convicção e com aquela intensa emoção. Quer ver mais exemplos de psicocinesia no nosso dia a dia? Não sei se já aconteceu com vocês, mas comigo já aconteceu. Quando você está na rua, andando, por exemplo, que vão apagando aquelas luzes. Os postes vão apagando, acendem, e a gente vê ali que depois ele acendeu. São lâmpadas que queimam assim do nada. São aquelas pessoas também que sofrem tombos ou quedas muito graves e nada acontece com essas pessoas. São aquelas pessoas que deixam cair muito objetos, parece que os objetos pulam da mão da pessoa, isso acontece muito comigo também. Cai muita coisa assim da mão de forma inesperada. Então são todos acontecimentos, são todos alguns fatos que acontecem aí no nosso dia a dia. Levar choque que encoste algo, exatamente, também. Também. É tudo os fenômenos que acontecem aí com a gente. Então, gente, esses são os fenômenos de psicocinesia. Nós fizemos agora essa introdução e entra nesse entendimento que são coisas supernaturais, não são coisas romantizadas, que eram romantizadas por filmes, né, por programas, são dons naturais de todo ser humano, e que a gente, dentro desse conhecimento, dentro dessa expectativa, nós conseguimos entender o que acontece com a gente, o que acontece com o outro, já fica aquela coisa menos misteriosa, já fica aquela coisa mais científica, mais concreta ali da gente estar percebendo no nosso dia a dia. Ok? Então, gente, alguma pergunta sobre os fenômenos? Então, nós chegamos agora no final, né? Estamos caminhando aí para o final. Sobre os fenômenos paranormais que acompanham a gente. Uma dúvida, alguma colocação? Falavam que sonhar significava que eu estava crescendo. Achava estranho. Tantas vezes a estrutura não ficou proporcional. Quando a gente não tem, né, muito esse conhecimento, a gente acaba falando muitas coisas, porque como eu mencionei algumas vezes, a ciência tradicional, ela não explicava os fenômenos paranormais. Então foi a parapsicologia com as suas constatações, com as suas contribuições, que foi entendendo tudo o que acontecia com o ser humano, foi estudando ali o ser humano na sua essência, e através disso vai conhecendo como, por que acontecem essas coisas. E aí a gente vai acabar entrando também nos próximos dias na estrutura da personalidade. Vocês vão ver que isso vai acompanhando a gente, isso vai estruturando a nossa personalidade. A gente acaba se conhecendo mais e até conhecendo as pessoas que estão ao nosso lado. Colocar a mão sobre uma dor no filho e a dor passar também é psicocinesia? É psicocinesia sim. Como eu falei,
a neurociência, tem outras ciências também que estudam essa energia e que diz que tudo é energia e nós também transmitimos essa energia. E nós temos as curas psíquicas por imposição das mãos. Não sei se vocês já viram, mas as mãos elas são colocadas sobre a pessoa ou sobre o local que quer ser curado, e ali ela provoca uma energia capaz de desencadear essa cura. O que a parapsicologia ela entende sobre essa cura com a imposição das mãos? As mãos, ela simplesmente serve ali como um instrumento de exercício, ali, de trabalho. O que vai realmente fazer essa cura é o nosso poder mental. Tá? Então, você colocar a mão, você ativa a energia, mas é a nossa mente, o nosso poder mental que vai desencadear aquele resultado. Então, é bem utilizado essa cura pela imposição das mãos. Exatamente. O espiritismo é usado como passe, então, pelos médiuns. Eu já fiz algumas vezes, eu também já fiz, tá? Eu também já fiz trabalho com outros paranormais, né, que nós chamamos. E os médiuns, eles usam desse trabalho, desse exercício, né? Eles seguem essa linha, sempre impondo as mãos, como está na foto. Justamente essa posição que normalmente o espiritismo trabalha. Bom? Mas todas essas curas, esse fenômeno de psicocinesia, sendo a mente atuando sobre a matéria. Isso é muito interessante, porque a gente pode estar fazendo isso também no nosso dia a dia. Como é o nosso poder mental que desencadeia esses fenômenos, a gente pode também estar fazendo esse tipo de cura. O que nós dizemos, por exemplo, as orações, quando a gente faz um grupo de orações para algumas pessoas que estão doentes, justamente a gente está levando para essa pessoa essa energia positiva de cura. Tá? Então, esse é um trabalho também muito, muito realizado. E mais alguma pergunta? Tudo ok, então, gente? Podemos prosseguir? Alguma dúvida mais sobre esses fenômenos? Não? Então, eu gostaria agora de passar para vocês uma reportagem, tá? Ela é um pouquinho antiga, que fala um pouco sobre esses fenômenos. E nós vamos conhecer um pouquinho para fazer esse fechamento, né, da aula e fechamento sobre esses fenômenos. Vou passar para vocês, então, essa reportagem. Ok? Então, vamos ouvir. A gente considera sobrenaturais. Esta é a cidade de Santa Rosa, 550 quilômetros de Porto Alegre. Desta casa simples, os estranhos fenômenos começaram a acontecer, atraindo a atenção de todo mundo. Era tanta gente que os pais da menina se viram obrigados a colocar um aviso na entrada. Sem tocar nos objetos, a menina Leonice quebrava copos e arrastava cadeiras. Na cama, sem que ela mexesse no cobertor, acontecia isso. Outro fenômeno, o colchão se levanta sozinho. E as misteriosas batidas nas paredes. O padre Divino Friedrich, especialista em parapsicologia, viu os fenômenos de perto e começou a ajudar a menina. Feche os olhos, respire fundo. E pense de si para si. Nesta horinha eu vou descansar bem. Eu vou ter uma tranquilidade perfeita. Eunice mora aqui nesta casa, a mesma de 2 anos atrás. Só que hoje tem um movimento de pessoas curiosas que vinham até aqui ver de perto os fenômenos estranhos provocados por ela.
Hoje parece que tudo voltou ao normal nesta casa. Mas a família não gosta de falar sobre o que aconteceu. O padre, quando nós fomos para lá, ele disse para não falar mais, porque talvez às vezes acontecia que voltava de novo. E assim, nem falar mais, nem se preocupar, daí não volta nunca mais. Você tem medo que volte a acontecer o que acontecia com a sua filha? Não, medo bem não tem, mas tudo está sujeito a acontecer. Luiz está com 15 anos. Os pais são pequenos agricultores aqui em Santa Rosa. A menina parou de estudar quando os fenômenos começaram a acontecer e nunca mais voltou ao colégio. Na sala de aula, inexplicavelmente surgiu rajadas de vento. E pelo menos uma vez, um chapéu saiu voando pela janela. Com a repetição dos estranhos fenômenos, Leonice chegou a escrever um apelo. Aqui ela pede uma ajuda a Deus. Diz que quer mudar de vida. E no final pede: não deixe-me sozinha, pai. Leve-me, por favor. Leonice ajuda a mãe no trabalho de casa. E quase não passei. O que você pensa daquilo que aconteceu com você? Eu não sei, eu penso em tanta coisa, não consigo descobrir nada, né? O que você acha que era? Força da mente. Leonice mostra os desenhos que fazia na época dos efeitos. Uma coisa estranha para ela. Como é que você fazia esses desenhos? Fazia de noite com o olho fechado e pegava a caneta e desenhava. Não consegue fazer de novo? Não. Você nunca mais foi ao colégio, você não sente falta dos seus colegas, da professora? Sim. Saudade? Sim. Não pensa em voltar? Talvez um dia. Há uma diferença de como você era, de como é hoje? Você é diferente ou continua sendo a mesma menina? Só mesmo. Só que os pensamentos são diferentes. O que você pensa hoje de diferente? Tudo, né? Naquela época só ficava pensando, ficava grilada com aquilo, hoje não. Com a ajuda de parapsicólogos, ela diz que os fenômenos pararam de acontecer. O padre Divino Friedrich foi quem ajudou Leonice. Ele conta como fez o tratamento. Eu fiz o mesmo tratamento fazendo-a entrar no inconsciente, um relaxamento neuromuscular. E ali, quando ela esteve nesse estado, eu dei as sugestões que ela agora estaria curada, mas teria que seguir minha orientação. E minha orientação era no sentido de ela se sentir curada e colaborar com a minha sugestão. Então, gente, é a força da mente, tá? É o nosso poder mental que desencadeia certos fenômenos. E quando esses fenômenos são ditos como negativos, é de uma mente desarmonizada. E aí a gente entra com um trabalho de harmonização. Então, para fechar então esse assunto, eu queria dizer para vocês que a descoberta da origem dos fenômenos paranormais transforma a parapsicologia na ciência do poder da mente e da vida interior do ser humano. Nos estudos da paranormalidade, fica evidente que a nova atitude diante da fenomenologia paranormal não é mais a da surpresa diante do inesperado e do misterioso, mas sim a de perceber as possibilidades de atuação da mente diante dos desafios apresentados. Ok? A mente humana é maravilhosa, né, gente? Legal. Vamos então entrar no nosso resuminho do nosso dia de hoje. O que nós vimos hoje, então, aqui? Nós vimos os conceitos da parapsicologia, suas principais constatações, a relação direta do ser humano nesses fenômenos, na mente humana, como principal desencadeador desses fenômenos, e que nós somos um, mas funcionamos como dois. Conhecemos também as escolas de parapsicologia no Brasil, a católica, a espírita e a científica independente. Vimos as linhas de estudo delas, ok? Falamos também das funções mentais, da função consciente, que é a nossa função racional, a função subconsciente, que é a nossa função mecânica, automática, maravilhosa. E também falamos um pouquinho da programação e da reprogramação do subconsciente através da lei da repetição,
da imaginação e da compreensão, e conhecemos o processo psíquico, super importante para aquele resultado que a gente quer. E ele se inicia com aquele estímulo, palavra ou imagem, que desencadeia o pensamento, que vai acompanhado da imaginação, e que a imaginação vai despertar sentimentos e emoções e também vai contribuir para atingir a compreensão e a convicção. E a convicção profunda, somada com aquela forte emoção, vai produzir o que nós chamamos cientificamente de fé, e que automaticamente vai disparar o poder extraordinário e produz o resultado infalível. E aí, a lei da criação, ela não falha. E os fenômenos que acabamos de falar, que são os fenômenos psi-gama, né, ou PES, percepção extrasensorial, os de psi-kappa, ou psicocinesia, e os psi-theta, mas eles não são trabalhados pelo sistema GRISA. Como percepção extrasensorial, nós vimos a telepatia, a intuição, a pré- e pós-cognição, a claripercipiência e a bilocação de consciência. E os psi-kappa, nós vimos a levitação, o aporte, a combustão espontânea e as curas psíquicas. Muito bem! Então, chegamos naquele momento de conversar um pouquinho, bem rapidinho, que estamos chegando aqui no nosso horário. Mas eu queria saber de vocês se ficou claro, se deu para entender um pouquinho. E eu queria saber se alguém poderia me dizer no chat o que é a parapsicologia, o que vocês entenderam. O que é a parapsicologia para mim? Alguém se habilita a escrever no chat aí? O que entenderam de parapsicologia? Quem que vai escrever para mim? O que é a parapsicologia? Aquela ciência que estuda os fenômenos paranormais, a sua manifestação, é o funcionamento da mente humana, certo? Lembra? A parapsicologia, ela vai ser aquela ciência que vai estudar a mente humana, o poder da mente, exatamente. Isso, ela vai estudar os fenômenos. Ela foi primeiro o objeto de estudo da parapsicologia, foram os fenômenos, né? E depois ela vai ser a nova ciência da mente humana. Quem é que lembra as 3 constatações da parapsicologia? São 3 grandes contribuições da parapsicologia. Quais foram? Constatações. Convicção profunda somada à emoção. Para você, a fé como visão científica é aquela convicção somada a uma forte emoção. Ela vai disparar o que nós chamamos cientificamente de fé, que é aquela crença. É onde você vai disparar aquele seu resultado inevitável. Sei, quero e posso, exatamente. E as constatações, quem que lembra? E todo fenômeno paranormal tem a participação de uma ou mais pessoas. Sempre tem um ser humano envolvido nos acontecimentos desses fenômenos. E qual foi a segunda constatação? Que a nossa mente humana é quem desencadeia esses fenômenos. E a terceira e última constatação, importantíssima, é que o ser humano, ele é um, mas ele age como 2. Não é verdade? Então, essas foram as 3 grandes constatações e contribuições da parapsicologia. Todos esses fenômenos e acontecimentos sempre tem um ser humano, e que é justamente na mente humana que esses fenômenos eles se desencadeiam, e que o ser humano ele é um, mas ele age como 2, tendo aí essa dualidade que faz as pessoas muitas vezes fazerem coisas que não querem fazer.
Muito bem, tem mais perguntinhas. Quem lembra? Essa é fácil. Quais são as funções mentais? Quem lembra quais são as funções mentais? Esperar. Consciente, subconsciente. Perfeito, perfeito. Nós funcionamos com essas duas funções básicas mentais, ok? E como que nós podemos, então, reprogramar e programar o nosso subconsciente? Como é que nós podemos programar e reprogramar? Temos aquelas leis, né, que tem aqueles métodos, pela lei da repetição, pela lei da imaginação. Só uma que é a lei da compreensão. Perfeito! Show! Olha como vocês estão usando aí a função consciente de vocês. Que maravilha! E para fechar, alguns fenômenos paranormais. O que vocês aí lembram dos fenômenos que nós falamos aí? Quais foram os que vocês lembraram? Ou que tiveram aí alguma percepção? De capas, de extrasensoriais, né? Os pés, que é a intuição, aí, né? Entra a levitação, entra telepatia, importantíssima, muito boa telepatia. Isso, pós-cognição. Perfeito, gente, perfeito. Então é isso. Essas seriam as minhas perguntinhas para vocês de hoje. Gostaria de saber se alguém tem mais a claripercebiência, bilocação de consciência. Perfeito. Alguém mais a combustão espontânea? Essa é show. Alguém tem mais alguma pergunta, alguma dúvida e gostaria de falar sobre hoje, sobre o que nós tratamos aqui hoje? Podemos seguir? Ou tem alguma dúvida, alguma colocação, uma colaboração que queira dar também? Nós falamos hoje. Podemos seguir? O sistema Grisa não trata dos fenômenos porque é da linha espírita, porque aí ele já fala que é a capacidade da pessoa de perceber como se estivesse falando com pessoas que já faleceram, tem aquela psicografia, é uma outra linha que a escola espírita de parapsicologia ela não trabalha, que é com essa percepção da mente humana. Que a ciência, só o sistema Grisa é o que trabalha. Ele não trata os fenômenos como sobrenaturais, como algo do além, como uma coisa de uma outra vida. Ele trata mais cientificamente, como fatos mais funcionais, como fatos mais regentes ali na nossa vida. Então, ele vai se aprofundar e estudar mais a mente humana. E é aí que nós percebemos essa percepção desse funcionamento, dessa energia capaz de desencadear esses fenômenos, que é o que trabalha o sistema Grisa. Ok? Curas psíquicas são fenômenos de psicocinesia. É a mente atuando sobre a matéria, sobre o organismo vivo. Obrigada. Parabéns pelo curso. Eu que agradeço a presença de todos vocês. Então, podemos seguir. Beijo, Fran. Então, gente, essas são as referências desse curso, tá? Desses 3 dias que nós vamos estar falando sobre, agora no próximo aula, vamos começar a entrar na formação da personalidade e dos tipos. Então, essas são as referências desse curso. E o nosso próximo encontro, então, vai ser aí, né, no dia 21, às 17 horas. E nós vamos começar a entrar na formação e na estrutura da personalidade. Então, vocês vejam que as aulas elas vão ser complementares. Então, começamos aqui da base, dos fundamentos da parapsicologia, vamos começar a entrar na personalidade, vamos fazer esse fechamento dos tipos de personalidade, e vocês vão sair daqui, para quem não sabe ainda, sobre a sua personalidade. Vamos ter exercícios também. Vocês vão estar reconhecendo isso tanto em vocês,
como nas pessoas até a sua volta. Ok? Com o poder da nossa mente, podemos mudar. Podemos mudar, curar e transformar os conceitos ao nosso modo de agir e pensar. Então, gente, a partir desse conhecimento, vocês podem aí estar mudando a vida de vocês e ajudando até as pessoas que precisam. Usa a telepatia, usa a imaginação, usa o pensamento. Tá bom? Então, eu vou deixar para vocês aqui, para finalizar, só a minha mensagem final, tá bom? Que diz o seguinte: que dentro de você, nas profundezas do seu mundo interior, no íntimo do seu psiquismo, existe um manancial imensurável de potencialidades, de capacidades e de talentos que estão aí, prontos para desabrochar e te transformar num grande campeão do cosmos. Pedro Antônio Grisa. Eu quis trazer essa mensagem hoje para vocês, que ela é muito importante para mim. Ela me acompanha assim desde o começo dos meus estudos com a mente humana, com a parapsicologia. Então, eu tenho um carinho muito especial por essa mensagem e eu quis trazer para vocês aqui logo no primeiro dia, porque é uma coisa que eu acredito que todo mundo tem esse potencial e que todo mundo tem essa capacidade e tem esses talentos que está aí, prontinho para desabrochar. E através desse conhecimento, eu sei que muitas pessoas aí vão desabrochar bastante. Tá bom? Então, gente, se ficou alguma dúvida ou se vocês quiserem conversar comigo durante a semana, pode me chamar no particular, tá? Eu vou estar à disposição. Tem aí meu e-mail, tem meu WhatsApp, tem o Instagram também, quem quiser, quem não conhece ainda pode me seguir por lá. Deixa eu deixar aqui só o meu contato, tá? Isso. Então, se vai ser o mesmo link para sábado que vem. Eu ainda não sei te responder essa pergunta, mas durante a semana eu vou estar passando para vocês, tá bom? Porque eu não sei muito como é que funciona aqui, não sei se vai ser o mesmo link, mas se não for, não se preocupem, eu vou estar informando pelo WhatsApp, pelo e-mail. Então, nós temos o encontro marcado. Quem perdeu esse módulo pode participar do próximo? Pode sim. Pode participar do próximo tranquilamente. Eu vou fazer um breve resumo, não vou entrar em todos os assuntos, mas só o principal, para a gente continuar essa caminhada e chegar na estrutura. Então, quem perdeu essa primeira aula, pode sim continuar, assistir a próxima e o fechamento da outra. Certo? Mais alguma coisa? Mais alguma dúvida? Gente, então, muito obrigada, gratidão mesmo por vocês darem o seu sim para assistir esse curso, tá aqui comigo nessa caminhada e tenham assim, uma excelente noite, uma ótima semana, fiquem com Deus e até o próximo sábado. Um beijo, gratidão, boa noite a todos, até sábado que vem. Tchau, tchau.